Alguma vez vocês já se perceberam tendo concluído um processo ou um projeto ou atingido determinado objetivo e pensado algo meio, nossa, eu cheguei aqui nesse lugar, o que que eu faço agora? Se eu concluir esse objetivo ao qual eu me propus, o que que existe depois disso? O meu nome é Maína, eu sou graduanda em psicologia pela Universidade Federal de Pelotas, e a partir dessas questões eu tenho tentado construir esse meu projeto de pesquisa que resulta nesse trabalho que eu compartilho com vocês hoje. O ponto central dessa discussão que eu trago é o vazio existencial, mas é um recorte mais específico dele, que é esse vazio da conquista. Então, em Sandman, que é essa história em quadrinhos para o público adulto, que eu trago como um pano de fundo, assim, ilustrativo, a gente tem esse personagem chamado Sonho, ou Morpheus. E, em função de alguns acontecimentos, o Morpheus define para si essa jornada, então, de recuperar 3 itens que foram roubados dele, reconstruir o reino dele também, que tinha sido transformado em ruínas. E aí, quando ele completa essas tarefas que ele se propôs a fazer, ele, na verdade, acaba se deparando com uma sensação de vazio. E é aí quando ele vai conversar com outra personagem, que é a Morte, e ele diz o seguinte: sabe, até esse momento eu estava motivado, tinha uma missão verdadeira, um propósito além de minha função. E então, de repente, a missão chegou ao fim. Quando ele se percebe sem um propósito definido, ele começa a questionar a própria existência dele. E isso leva a um processo de decadência do personagem, atravessado por essas angústias e vazios. E para exemplificar isso, eu trouxe esse trecho onde ele fala: faz sentido para você? Eu tinha certeza de que assim que tivesse tudo de volta, voltaria a me sentir bem, mas por dentro eu me sinto pior do que no começo. Depois de se deparar com essa percepção do absurdo, né, essa constatação do vazio pós-conquista, essa não existência de um sentido pré-determinado, é possível pensar a criação como uma maneira de encaminhar essa angústia? Eu penso que esse é o problema sobre o qual vai então se construir essa pesquisa. E para essa pesquisa, então, em que pese a revisão bibliográfica seja um importante instrumento, ela é um instrumento dentro de um método. E esse método aqui, ele vai partir de um agenciamento com a filosofia da diferença, que traz essa ideia de uma pesquisa que requer uma invenção de si, né? Eu trago então a bricolagem, que é esse método que, de maneira muito simplista, permite essa colagem de formas de um ponto de vista um tanto artesão, né? Um tanto não especialista colecionador, que inventa uma forma de fazer o que vem pedindo para ser feito, que nesse caso é essa possibilidade de agenciar o vazio como meio de passagem a alguma outra coisa. E aí, para retomar a questão colocada antes, eu proponho esse caminho de passar brevemente pela discussão do niilismo, para que a gente possa chegar a essa forma que é então o niilismo ativo. Essas formas de niilismo é uma organização que o Deleuze vai propor a partir dos escritos do Nietzsche, e ele vai dizer que o niilismo ativo, a grosso modo, ele seria essa última etapa nesse processo niilista da nossa sociedade, onde a gente se cansa de esperar um paraíso em um outro plano, ou de construir um paraíso científico no futuro, e a gente decide então viver a vida como ela se apresenta. Esse niilismo ativo, ele nega as forças de negação, ele não quer acreditar em nada. Mas aí tem uma sacada muito importante. Se eu parto da ideia de que não existe um paraíso em um outro plano, como no platonismo ou no judaico-cristianismo, se eu já não acredito mais também em um paraíso que a ciência vai construir aqui na Terra em um futuro que nunca chega, o puro não acreditar em nada, ele pode me levar a um niilismo passivo, que é, ao fim e ao cabo, um pessimismo violento. A guinada para o niilismo ativo, então, é perceber que esse não acreditar em nada não é algo que se dá só num sentido de que nada vale a pena. É, na verdade, não acreditar em nada que me retire do presente. Não se quer nada, se quer apenas a vida, como uma experiência, como uma existência. E aí surge a criação como possibilidade, porque possibilidade não é sinônimo de solução, nem de encerramento.
né? Justamente ao contrário, traz essa ideia de algo como uma porta, né? Por onde se sai para um novo lugar, para um outro possível. E aí, nesse ponto, pensar a criação como possibilidade é algo que passa por inúmeras portas, né? Levando a vários lugares. É criação de sentido para a existência, é criação de caminhos, são os processos de criação em arte. E essa criação pode encontrar terreno fértil nesse espaço intervalar, utilizando o próprio vazio da conquista como local que dá passagem ao vislumbre, né, dessas novas possibilidades, desses raios de sol, vamos dizer assim, que vão entrar por essas portas. É assim, então, que, voltando ali para a história em quadrinhos, o Morpheus decide não mais existir e ele se torna uma ausência. Essa ausência é o que vai possibilitar na HQ a manifestação de algo através dela, muito no sentido disso que eu recém vinha falando. Então, o Morpheus acaba por fazer do vazio uma potencialidade de criação, e ele emerge como outro de si mesmo. Parafraseando o Morpheus, então, há muito que fazer em meu reino, muito que criar. E para isso eu conto com as contribuições de pessoas que ao longo desse caminho vão me ajudando a construir ele. A quem estiver assistindo, muito obrigada por de alguma forma fazer parte dessa criação.